Como é que eu passei de trabalhador por conta de outra para empreendedor e empresário? Negócio pode mais. Olá, sou Lídia Souza, gestora de empresas e contabilista certificada. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu podcast, onde vou partilhar contigo a minha experiência, dicas e ferramentas para te ajudar a ti e ao teu negócio poderem mais. Olá, olá, seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Negócio Pode Mais. E hoje vamos falar de um tema muito interessante. Hoje vou partilhar contigo um exemplo, a minha história, para de alguma forma te inspirar a fazeres o mesmo, porque eu basei muito naquilo que é a minha experiência, a minha história, para poder ajudar outros empreendedores e empresários a começarem a empreender da forma certa. Então, hoje, este episódio é dedicado a um seguidor meu que me pôs precisamente estas questões. Como é que eu comecei? Que desafios é que identifiquei? Que erros é que eu cometi que não voltaria a cometer? E de que forma é que eu estou a utilizar esta minha experiência para ajudar outros empreendedores a começar a empreender? Portanto, hoje o episódio do podcast é muito virado para aquilo que é a minha experiência e aquilo que eu fiz. Não quero dizer que tu tens que fazer o mesmo, mas eu defendo que realmente há um processo certo para começar a empreender. E se realmente tu queres criar um negócio sustentável, um negócio que dure no tempo, consistente, há uma forma de o fazer. E passo a passo, dando também os passos certos, tu vais conseguir fazê-lo. O que eu quero partilhar hoje aqui contigo é precisamente os passos que eu dei e de que forma é que eles foram importantes para hoje ter o negócio que tenho, ok? Eu, para poder começar a contar da minha história e para fazer algum sentido, eu tenho que voltar a alguns anos atrás no tempo. E contar-te que, realmente, quando acabei a universidade, tirei o curso de gestão de empresas, eu tive alguma dificuldade, também não procurei muito, é verdade, em encontrar anúncios que pedissem um trabalhador para ser gestor de uma empresa. Talvez devido à mentalidade que ainda existe em Portugal. Não era possível, nem se encontrava e ainda hoje é difícil de encontrar. Então, eu passou-me pela cabeça, ok, então vou criar o meu negócio. Isto acabadinha de acabar o curso da universidade, não é? E pensei assim, mas vou criar um negócio em quê? Ok. E então, como coloquei essa questão, já nem sequer pensei mais no assunto. Pensei logo, não vale a pena pensar em criar o meu negócio, o caminho mais correto será realmente eu ir ganhar experiência no mundo corporativo, ir ganhar experiência no mundo do trabalho, pois se eventualmente houver essa oportunidade, realmente criar o meu negócio. E assim foi. Procurei uma das opções que eu tinha, que era aquela que se mostrava mais viável, era realmente eu fazer um estágio, fazer o exame para a ordem de contabilistas e tive a felicidade de fazer o estágio, de entrar para a ordem dos contabilistas e assim fiquei a trabalhar no mundo corporativo. Quando eu passei por vários modelos, passei por algumas empresas, não foram muitas, em que trabalhei de diferentes formas e em que fui sempre, sempre aprendendo cada vez mais. E eu não sentia assim nenhum ímpeto ou nenhum chamamento para ser empreendedora ou para ser empresária. Num dos empregos por onde eu passei, que foi em Lisboa, onde tive 3 anos e meio a trabalhar, quando decidi sair de lá por uma questão de logística familiar, um dos clientes da empresa onde eu estava a trabalhar decidiu vir atrás de mim, entre aspas, não é? E decidi vir atrás de mim porque não estava contente com o serviço que estava a ser prestado lá e, portanto, desafiou-me a eu aceitar a contabilidade dele. Nessa altura, eu estava a trabalhar para uma empresa, eu não estava a trabalhar para um gabinete de contabilidade, portanto, aproveitei, digamos assim, a oportunidade, porque de facto não ia entrar em conflito com aquilo que era o trabalho que eu estava a desenvolver na altura.
Então, o que eu fiz foi realmente aceitar o desafio e aceitar fazer a contabilidade desse cliente, que para mim começou como um part-time. Então, eu comecei a fazer a contabilidade desse cliente. A partir daí, eu comecei a criar o Facebook, comecei a criar uma marca, a construir, e a verdade é que, pouco a pouco, eu fui construindo e adquirindo mais clientes. Mas a verdade é que eu senti durante muito tempo o desafio de ser mulher, mãe, esposa, e ainda ter um trabalho por conta de outra, e ainda ter um part-time, que não era bem part-time, começava a ser um negócio. Um negócio que veio do quê? De eu aproveitar uma oportunidade numa área que eu conhecia muito bem, ok? E então veio aqui, comecei passo a passo, cliente a cliente, a começar a construir aqui o meu negócio. Na empresa onde eu estava e onde eu fiquei os últimos 12 anos da minha vida corporativa, eu ganhei muita experiência, mas eu sentia-me presa. Eu sentia que eu não conseguia crescer mais estando lá. Eu sentia também que os clientes pediam a minha atenção. Mas a verdade é que eu não me despedia. Porquê? Porque eu sentia que não era o momento, porque eu ainda não ganhava com os meus clientes o valor do meu salário nessa empresa. E, portanto, se eu não conseguia igualar, pelo menos, o valor do salário que tinha na empresa, eu não podia despedir-me. Então, depois foi eu posso dizer que foi, digamos, uma conjugação de fatores favoráveis do universo que fez com que a empresa, em 2022, onde eu estava a trabalhar, fosse vendida a uma multinacional, portanto, deixou de ser uma empresa familiar. Eu criei muitos laços nessa empresa, eu criei amizades muito profundas e realmente o facto de ter sido vendida para uma multinacional e os donos, que eram muito meus amigos também, terem saído, possibilitou que eu acabasse por começar a preparar o meu salto. Em maio de 2022, eu constituí a empresa Lídia Souza Sucesso na Gestão Unipessoal Limitada. E fiz isso porquê? Porque realmente, e fazia exatamente 10 anos, foi quando fez 10 anos que eu tinha aberto atividade como trabalhador independente, que eu criei a empresa. Então, eu levei 10 anos realmente a sentir a necessidade, a montar o meu negócio, mas nem toda a gente precisa levar 10 anos. A verdade é que eu fiz isso porquê? Porque estava a trabalhar por conta de outrem. E, portanto, aqui eu costumo dizer que o negócio cresce à medida do tempo que a gente tem disponível. Ok? E não cresceu mais porque eu não tinha efetivamente mais tempo. Então, eu criei a empresa em 2022 e pensei assim, ainda vou continuar a trabalhar por conta de outrem até que as coisas estabilizem. Realmente eu sinto a necessidade de dar o salto. Eu ouvia muitas pessoas a dizerem que queriam dar o salto ou que se despediam, iam-se embora, mas nessa altura eu não sentia essa necessidade. Mas tudo mudou. Quando chega a novembro de 2022, eu realmente senti, a minha intuição falou-me mais uma vez, senti que não, o que eu senti foi que eu não ia progredir naquela empresa, que eu não ia, como é que é dizer, crescer. E que eu estava a investir muito no meu crescimento pessoal, eu estava a investir muito no meu crescimento de competências, de aquisição de ferramentas para ajudar os empresários e empreendedores e não estava a conseguir ter tempo para poder pôr isso em prática e para poder ajudar aqueles que já eram meus clientes. Então, eu tive que tomar uma decisão. Não foi uma decisão fácil, mas foi uma decisão muito, muito ponderada. E nessa altura posso dizer, eu já ganhava mais ou menos com os meus clientes, havia muito pouca diferença entre aquilo que eu ganhava, ou seja, que a empresa já faturava, e aquilo que eu estava a ganhar trabalhando por conta de outra. O que eu sentia é que, não saindo de empregada por conta de outrem, eu não ia ter espaço para crescer. Então eu sentia-me como se estivesse presa.
para além do que dentro da organização eu sentia que não tinha mais hipóteses para crescer e para fazer melhor e mais, eu também sentia que se continuasse lá presa a um salário, à estabilidade de um salário, eu também não ia conseguir investir no meu negócio. Então eu tive que tomar a decisão. E eu costumo dar este exemplo muitas vezes. Como é que eu tomei a decisão? Eu peguei numa folha branca de papel e fiz um risco de alto a baixo. De um lado, pus as razões para ficar no emprego atual que já tinha, do outro lado, pus as razões para sair e o que eu iria fazer se saísse daquele emprego. E posso dizer que foram 20 contra 5. Então, ao ler aquilo tudo, eu pensei assim: não há dúvida nenhuma que o meu caminho é sair. E eu tinha tanta certeza do que estava a fazer e do passo que estava a dar, também porque eu já tinha uma estrutura criada, porque eu já tinha os meus clientes, porque os meus clientes também eram clientes de continuidade. E, portanto, eu não senti, aliás, que estava a dar um passo no vazio, que estava a dar o salto de fé. Porque, na verdade, eu já tinha começado a construir uma escada e não um fosso onde eu tivesse que dar um salto, ok? Então, o maior desafio enquanto empreendedora, quando comecei o meu negócio com o primeiro cliente, era realmente ter tempo para mim, para a família, para a casa, para ser mulher, para ser mãe, para ser tia, para ser filha e ainda ser profissional fora das 8 horas de trabalho do meu emprego. Mas a verdade é que eu consegui fazer com que o negócio fosse crescendo aos poucos, com muitos desafios, com muitos fins de semana que não se passaram em família porque eu tinha de trabalhar, com muitos serões, mas eu fui conseguindo. Mas a verdade é que eu sentia que podia fazer muito mais e melhor. E eu não tinha tempo para fazer isso, nem para prestar um serviço ainda mais diferenciado e ainda com maior qualidade aos meus clientes. Então, realmente eu decidi sair. E a verdade é que, enquanto empreendedora e enquanto empresária também, eu sempre investi muito em formação. E um ano em que eu posso dizer que foi um marco que marcou definitivamente a diferença entre a Lídia antes e a Lídia depois foi o ano 2020. E não foi por causa da pandemia. Foi precisamente porque foi um ano onde eu aprendi muito, onde eu concretizei um sonho que foi tirar o certificado de competências pedagógicas para poder ensinar e onde eu consegui também tirar a certificação de instrução online, que me deu ainda mais ferramentas para eu poder entrar no mundo online e fazer cursos e fazer palestras e fazer, olha, até este podcast. E então eu tive um grande desenvolvimento. E a verdade é que eu queria pôr isso tudo em prática, tudo o que eu sonhava, tudo o que eu idealizava, e num emprego por 8 horas eu sentia que não estava a conseguir fazer, ok? Então, para mim, naquela altura em que eu tomei a decisão em novembro de 2022, para mim fez todo o sentido eu sair. Porquê? Porque eu analisei os números, eu vi as condições que tinha e eu tomei a decisão ponderada. E não foi um salto de fé, muito menos um devaneio. E, aliás, até encontrei alguns, como é que eu ia dizer? Até encontrei alguns opositores à minha saída da empresa. E algumas oposições a nível de argumentos que me foram dados. Mas como eu tinha estudado muito bem as razões para sair da empresa, eu consegui rebater todos os argumentos que me deram para, hum, para ficar na empresa. E eu tinha tanta certeza daquilo que eu queria fazer que realmente nada me demoveu. Ainda tive ali num período de transição, desde novembro de 2022 até abril de 2023, ainda tive a acompanhar a transição da empresa, porque a empresa, como eu disse, tinha sido vendida para multinacional, mas estava em processo de mudança de software. Então eles precisavam da minha ajuda para ajudar nessa mudança. E eu ainda lá fiquei, porque eu não tinha patrão nenhum para ir. Eu era a minha própria patroa e, portanto, eu sabia o tempo que podia ficar ou não podia ficar. Quais são os desafios a partir do momento em que eu passo a ser empreendedora a full time e começo a dedicar-me ao meu negócio a 100%?
aqui os desafios são outros. O meu escritório é em casa e, portanto, já te apercebeste quais são os desafios que podem surgir quando uma empreendedora está a trabalhar em casa. Então, posso dizer que aí os desafios foi mais a nível de gestão de tempo. É como se é muito fácil de perceber ah, esta, esta, este meu desafio se eu te explicar que, enquanto trabalhadora por computador, eu sentia que estava numa gaiola. E, portanto, limitada àquele espaço. Só conseguia voar naquele espaço e fazer ali o que tinha que fazer. Quando tu te despegas, tu dás o salto, não é? Tu ficas como um passarinho que sai da gaiola e não sabe muito bem para onde vai voar. Ou qual é a direção que quer, não é? Então houve um trabalho muito grande de organização, de gestão do tempo, de definir prioridades e definir espaços para que as coisas realmente começassem a correr bem. E, portanto, esse foi um dos desafios que eu tive quando passei a empreendedora a full time. A verdade é que eu sempre acreditei e sempre defendi que a partir do momento em que eu tivesse mais tempo, o negócio ia crescer. E não me enganei. Porque, assim como dizem os coaches, quando nós temos um foco, quando nós nos focamos em algo, toda a nossa energia vai para esse foco. E então o que é que acontece? Essa coisa, esse objetivo cresce. E então foi o que aconteceu. Aos poucos e no seu devido tempo, sem muito stress, sem muita precipitação, sem muita impulsividade, o negócio foi crescendo a partir de 2023 até agora, em que estou há 2 anos, pronto, praticamente, sendo empresária e empreendedora do meu próprio negócio a full time. Realmente há uma mudança abismal. Principalmente, posso dizer, desde dezembro de 2024 até agora. Senti muitas mudanças, está sempre a acontecer desafios e a verdade, se há uma máxima que eu posso dizer que foi algo que me ajudou muito ao longo deste tempo, foi: analisa bem as oportunidades e, se fizer sentido, agarras. Porque foi isso que eu fiz no primeiro cliente que tive, foi isso que eu fiz quando surgiu a oportunidade de fazer o meu certificado de competências pedagógicas, foi isso que eu fiz quando eu senti necessidade de sair, e foi isso que eu fiz quando eu senti necessidade de aumentar a equipa. Agarrei oportunidades. E para isso nós precisamos de estar bem alerta, bem conscientes daquilo que nós queremos no nosso negócio, e precisamos de estar com os olhos bem abertos. E se nós soubermos exatamente, neste caso, porque eu sabia, posso dar um exemplo, nós soubermos exatamente aquilo que queremos, não vai ser difícil andar pelo caminho. Podem aparecer obstáculos, podem aparecer dificuldades, mas tu vais saber lidar com elas com muito mais leveza. E isso vai fazer com que as dificuldades ou os problemas, que eu não gosto de chamar problemas, se transformem em oportunidades para crescer. E às vezes o que parece um bicho de 7 cabeças, algo que te vai trazer ali algum incómodo, vai ser algo que te vai ajudar a crescer ainda mais. E então, eu costumo dizer, tu sabes, se me escutas nos vários podcasts que eu tenho feito, o superpoder de um empreendedor, qualquer um, é a capacidade de aprender, a capacidade de se adaptar, a capacidade de aprender a aplicar, aprender a aplicar, aprender a aplicar. E assim tu consegues realmente crescer. E basicamente foi isto que eu fiz na minha vida de empreendedora, foi aprender e aplicar. Aprender e aplicar. E tentar sempre, sempre ser melhor 1% todos os dias do que fui no dia anterior. Porque se assim acontecer, tu vais conseguir fazer sempre melhor, sempre fazer algo que faça a diferença na vida das pessoas, sempre fazer algo diferente e de valor. O meu ouvinte, aliás, o meu seguidor, também me perguntou quais foram os erros que eu cometi e que aconselhava outros empreendedores a não cometer. Francamente, eu acho que não cometi nenhum erro. Acho que eu tinha que passar por este processo, tinha que o fazer assim, para poder dar o meu exemplo a outros empreendedores que estão ali na dúvida se hão de dar o passo, não hão de dar o passo. E neste momento, o que eu apresento aos meus empreendedores é o processo pelo qual eu passei.
Há aqui duas formas de começar a empreender. Há a forma em que tu trabalhas por conta de outrem, poupas dinheiro e depois de teres o dinheiro necessário para pelo menos te sustentares durante 6 meses, sem nenhum rendimento extra, ok? Para teres o dinheiro suficiente para te sustentares durante 6 meses, então podes dar o passo. Ok? Não precisas de estar a desenvolver o teu negócio, até porque às vezes há situações em que tu não podes fazer isso, mas não precisas de estar a desenvolver o teu negócio ao mesmo tempo que estás a trabalhar por conta de outrem. Mas eu costumo dizer que se tu não tens experiência no mercado, se é algo novo, se tens de tirar a formação, se não tens clientes, tudo isso, se não tens experiência no produto, etc., então deves começar passo a passo enquanto ainda és trabalhador por conta de outrem. E quando tu tiveres estabilidade, quando tiveres clientes, quando tu sentires que não tens tempo para atender os teus clientes, que te atrasas a atender os teus clientes, que não consegues prestar o serviço com a qualidade que tu gostarias de prestar, mesmo para o cliente, e lá acha que está tudo bem. Então aí se calhar está na altura de dares o passo. Eu dei o passo, fui construindo o negócio ao longo de 10 anos e quando chegou aos 10 anos eu senti necessidade de abrir a empresa. Mais uns meses eu saí de empregada por conta de outra e fiquei como empreendedora e empresária a full time. Então, eu já tinha criado uma estrutura. Eu não precisei de fazer a tal poupança, apesar de conseguir e ser aconselhável, mas não precisei de fazer a tal poupança para conseguir manter as minhas despesas. Porquê? Porque eu já tinha rendimento do meu negócio. Agora, há estes dois caminhos. É preciso que quando tu começas a empreender, eu costumo dizer que a melhor maneira de começar a empreender é abrir atividade como trabalhador independente, se possível em regime de isenção e aproveitando o ano da Segurança Social de isenção. Isto vai-te permitir o quê? Vai permitir que tu tenhas mais liberdade, menos preocupações, para que possas pôr a tua criatividade em prática e criar produtos diferenciados, serviços diferenciados, possas fazer prospecção de mercado e angariar os clientes. E quando as obrigações surgirem, porque também deixas de ter isenção ou atinges o limite de faturação, ultrapassas o limite de isenção de faturação, então aí nessa altura tu já tens estrutura também para aguentar as despesas que vão surgir e todo o crescimento do teu negócio. Se o negócio for feito passo a passo, começando do mais simples, para depois, com a evolução, começar a ficar mais sólido, mais consistente, com mais estrutura, os negócios têm toda a probabilidade de se sustentarem ao longo do tempo e de serem consistentes e terem resultados duradouros. E eu acho e defendo qualquer empreendedor quer isso para o seu negócio. Até há uma máxima que eu costumo dizer: nenhum empreendedor é empreendedor para ser pobre ou para ser escravo do seu negócio. E então, eu, como gestora de empresas e contabilista, também ajudo através do meu podcast, através das redes sociais, através de outras ferramentas que tenho, precisamente a ajudar-te nesse caminho, porque eu quero que o empreendedorismo seja leve, que o empreendedorismo seja fácil e que tu tenhas o apoio que tu precisas no teu negócio para crescer. E porque eu acredito nisto, mais uma vez eu tenho de falar do evento Gestão 360. O evento Gestão 360 vai acontecer no dia 11 de novembro deste ano. E tu tens que estar presente. Porque se és empreendedor, se és empresário e queres realmente crescer, se tu sentes esse desejo genuíno de crescer como pessoa e também fazer crescer o teu negócio sem esforço, mas com o maior conhecimento possível, com as melhores ferramentas possíveis, com o melhor networking possível, tu tens que vir ao evento Gestão 360. É um evento pluridisciplinar. Vamos falar de diversas temáticas, desde a produtividade à comunicação, às vendas, ao marketing, gestão, contabilidade, tudo temas que são de interesse de qualquer empresário, de qualquer empresa, de qualquer negócio. Porque aqui o objetivo genuíno é ajudar-te a crescer. E, portanto, nós temos que abordar todas as temáticas que dizem respeito ao negócio. Por isso, espero por ti. Eu vou deixar o link de inscrição mais uma vez na descrição do episódio.
E, portanto, estás intimado, tu que me ouves, se queres crescer no teu negócio, se queres passar de empreendedor, de empregado por conta de outrem, para empreendedor e começar já a aprender para preparares o caminho, tu tens que participar neste evento. São 47 € por um dia inteiro de conhecimento. Diz-me lá, achas que é um valor muito grande para ires um sábado aprender ferramentas que te vão ajudar a aumentar os resultados do teu negócio ou a começares a pôr em prática o teu negócio de maneira consistente e consistente ao longo do tempo? Achas que é muito dinheiro? Achas que é muito valor? Vai ser em Torres Novas e eu espero por ti. Espero que tenhas gostado deste episódio, que tenha feito para ti sentido para ti esta partilha, e eu espero por ti no próximo episódio e no evento Gestão 360. Obrigada e até ao próximo episódio. Muito obrigada pelo tempo que investiste em ti e no teu negócio. Se achaste que este conteúdo é útil e pode ajudar alguém, partilha com quem quiseres. Encontramos-nos aqui para a semana porque o teu negócio pode mais.